Good night. Goodbye, Mr. Burton. It's all in the reflexes. Bom dia! Voltamos aqui para mais uma aula de Lógica para Ciências Sociais e hoje a gente vai continuar interpretando gráficos e uma coisa extremamente importante que é a noção de correlação versus casualidade, certo? Então vamos lá. A correlação é a medida de relação entre duas variáveis, ou seja, ela vai indicar como as variáveis se comportam em relação entre si. Ou seja, o que a gente quer ver quando a gente estabelece uma noção de correlação é se uma variável ela aumenta proporcionalmente em relação à outra, ou diminui proporcionalmente em relação à outra, ou se mantém estável proporcionalmente em relação à outra. A ideia de correlação é quando essas duas variáveis, e a gente consegue ver isso normalmente num gráfico de linha, elas se comportam mais ou menos de forma parecida. Então, vamos ver um exemplo que fica mais fácil. Imagine aqui que eu tenho duas variáveis. A variável S, que me indica a quantidade de sorvetes vendidos por mês, em cada dia, e a variável T, que é a temperatura medida em graus Celsius. Então, eu tenho aqui dois gráficos. Um que relaciona a venda de sorvetes num determinado mês e outro da temperatura. Então veja aqui nesse primeiro gráfico, que é a da variável S, né, dos sorvetes, que eu tenho que no início eu tenho uma boa venda, eu vou diminuindo ali até metade do mês, diminuindo, aí então eu começo a aumentar novamente a venda de sorvetes e depois diminuo de novo ao final do mês. Então essa é a minha primeira variável. A segunda variável é a de temperatura. A temperatura nesse mês aqui, ela estava alta no início do mês, 35, 30 e poucos graus. Depois ela foi diminuindo à medida que o tempo foi passando, até chegar ao mais baixo, mais ou menos na metade do mês. E depois ela foi subindo novamente e depois voltou a descer para o final do mês. Então eu tenho aqui a minha segunda variável, que é a variável de temperatura, verificando em relação aos dias do mês. Então a questão é, nós temos uma correlação aqui entre a temperatura e a venda de sorvetes. Para que eu possa ver isso, normalmente eu tenho que plotar os dois gráficos juntos, ou seja, eu tenho que ver os dois gráficos um ao lado do outro, ou um em cima do outro, como a gente está vendo aqui, para ver se há uma correlação. Se a gente notar aqui, a gente vai ver que a curva do gráfico é, sim, extremamente parecida. Ela começa alta, os duas baixam, depois sobem novamente e baixam novamente. Então isso indica que a temperatura e a venda de sorvetes são correlacionadas. Ou seja, elas se comportam de forma parecida dentro do meu intervalo de tempo que eu estou observando. Se eu tivesse um intervalo de tempo diferente, por exemplo, maior, 3, 4 meses, pode ser que eu tivesse outros resultados. Ou seja, talvez a correlação fosse mais forte, se aproximasse mais, ou pode ser que a correlação simplesmente desaparecesse, certo? Então, o que eu posso dizer, só olhando para esse gráfico aqui, é que nesse mês, nesses 30 dias aqui, eu tenho sim uma correlação entre essas duas variáveis, porque elas se comportam de forma parecida. Vamos então agora ver um outro exemplo, também nesse meu mês, só que eu vou comparar a venda de carros numa concessionária qualquer, que é a minha variável C, verde aqui, com a temperatura. A minha venda de carros se comporta da seguinte maneira: vendi 20 e poucos, depois eu vendi um pouquinho mais, aí eu vendi muito pouco, aí começou a vender um pouquinho mais, subiu até o pico,
aí desceu, subiu, desceu, subiu. Então, foi bastante variável no passar dos dias, tá? Eu tenho aqui o meu número de carros vendidos por dia. O meu gráfico de temperatura eu já conheço, né? Eu já apresentei antes, é o mesmo, obviamente, porque é a mesma variável. E aí eu vou plotar junto a temperatura aqui em vermelho e a venda de carros em verde. Há uma correlação entre si? Obviamente que não. Não há uma correlação entre elas, certo? Um dos grafos aqui, né, da temperatura aqui, ela se comporta de uma forma e a venda de carro se comporta de uma forma completamente diferente. Então, o que eu posso indicar aqui é, nesse mês aqui, é só isso que eu posso dizer, não existe uma correlação entre temperatura e venda de carros, ok? Note que a correlação eu sempre posso ver na forma gráfica, observando os dados das duas ou mais variáveis. Eu posso tentar estar vendo uma correlação entre 3 variáveis, como elas se comportam desde que eu veja exatamente no mesmo período e eu consiga ver os dois gráficos ao mesmo tempo. E a casualidade? A relação de causalidade é o seguinte: a relação entre as duas ou mais variáveis, ou seja, a variação da variável x, y é consequência da variação da variável x. Ou seja, uma causa a outra, por isso esse nome. Então, para eu ter casualidade, eu tenho que indicar que eu tenho uma variável implicando em outra variável. Isso é muito mais difícil de provar. Toda relação de casualidade tem algum tipo de correlação, certo? Sempre que eu encontro uma correlação entre duas variáveis, pode ser que eu tenha uma relação de casualidade. Então, essa é a parte mais importante. Nem toda correlação implica em casualidade. A gente já vai ver um exemplo disso aqui. O que eu sei é que se eu encontrar uma correlação, pode ser interessante dar uma analisada para ver se eu tenho uma casualidade. A casualidade é muito mais difícil de se provar. Correlação sempre observada nos gráficos. A casualidade, ela deve ser observada nos gráficos, ou seja, eu parto deles, e deve ser comprovada por outros estudos, certo? Então, simplesmente analisando os gráficos, eu só vou conseguir chegar normalmente na correlação. Para que eu consiga perceber a noção de casualidade, ou seja, indicar que uma variável está implicando na outra, eu vou ter que trabalhar com outros estudos teóricos. Então a gente vê esse exemplo aqui da temperatura com venda de sorvetes. Correlação? Sim, a gente já viu que existe uma correlação. Existe casualidade? Simplesmente olhando o que nós temos aqui, que são apenas esses dados, eu não posso dizer que há casualidade, certo? Eu teria que fazer outras pesquisas, por exemplo, você consome mais sorvetes quando está mais quente? E ver se a grande maioria das pessoas tem esse comportamento, e aí sim eu chegar nessa conclusão de que sim, o aumento da temperatura implica diretamente no aumento de venda de sorvetes. A gente sabe que isso é verdade, tá? Já posso indicar que essa relação é causal, sim, mas não é simplesmente olhando para esse gráfico que eu vou poder tirar essa conclusão. Eu precisaria fazer outra pergunta, fazer outra pesquisa, que é essa da pesquisa que indica o quê? Olha, perguntando para as pessoas, você come mais sorvete, você vai comprar mais sorvete quando a temperatura aumenta? E aí ela vai ter que responder sim ou não, e aí isso vai me indicar a possibilidade de existir uma relação causal. Vamos pensar numa outra questão aqui, para a gente ver como nem sempre correlação e casualidade elas são iguais, tá? E esse é um gráfico que me indica o número de vezes que as pessoas estão assistindo algum dos filmes de Indiana Jones na Netflix, nesse mês aqui. Então eu vi aqui, tá? Simplesmente plotei aqui o número de pessoas que estavam assistindo algum dos filmes do Indiana Jones na Netflix, de acordo com a passagem do tempo. O meu segundo gráfico é a de temperatura, que eu já conheço, né?
Subiu, desceu, subiu e desceu. Se eu colocar os dois gráficos juntos, eu tenho uma correlação? Sim, eu tenho uma correlação. As duas variáveis se comportam de forma extremamente parecida. Veja só aqui o vermelho, que é a temperatura, e o laranja, que é o Indiana Jones. Extremamente iguais. Então eu sei claramente que existe uma correlação. Existe uma casualidade? É óbvio que não, certo? Eu nem preciso ir fazer uma pesquisa para saber que isso não existe, ok? Então, para você partir para a tentativa de ver casualidade entre duas variáveis, você tem que olhar de forma lógica para as variáveis que você tem para tentar relacioná-las de alguma forma, certo? Se você olha a temperatura com assistência do Indiana Jones no Netflix, é óbvio que isso não implica um na outra, não tem que fazer essa pesquisa. Se eu for fazer essa pesquisa, eu vou chegar claramente no não, casualidade aqui não existe, certo? Mas sim, nesses dados aqui, por coincidência, muito provavelmente, houve sim uma correlação. Então isso é comum, a gente ter várias variáveis que se correlacionam por coincidência, certo? Mas isso não quer dizer que elas têm uma relação de casualidade. Eu posso pegar outras variáveis aqui, plotar nesse mês aqui, e elas vão se comportar de forma muito parecida. Por exemplo, pessoas indo jantar fora, idas ao cinema, pessoas que assistiram o YouTube com a live sertaneja. Pode ser que todos esses gráficos se comportem da forma como essa aqui. E, obviamente, nenhuma coisa tem relação com outra. A coisa mais importante, então, aqui que a gente tem que se lembrar quando a gente analisa um gráfico desse tipo, e vocês têm que repetir isso para vocês sem parar, é: correlação não implica em casualidade. Correlação não implica em casualidade. Correlação não